Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós apresentamos a definição de esperança matemática e falamos que esperança matemática é a esperança matemática, ou ainda em outras palavras, a média de uma variável aleatória. Muito bem, então nós definimos a esperança matemática dessa forma, como somatório, nos índices variando de 1 até n maiúsculo, onde n maiúsculo é um número natural maior que zero. Aplicado este operador de soma em espaço discreto sobre o x subíndice i multiplicado pela probabilidade correspondente à variável x subíndice i, a qual é uma variável aleatória. Também verificamos que essa esperança matemática pertence ao espaço contínuo dos reais. Muito bem. Fazendo uso, por quanto é necessário considerar, por quanto consideraremos aqui toda a teoria de probabilidade, a teoria de conjunto estudada em aulas anteriores no início deste curso. Um outro detalhe importante é que a esperança matemática também dá fundamento a o que nós denominamos como estatística descritiva, pois no caso da estatística descritiva, nós temos já os dados obtidos ali expressos em um conjunto denominado conjunto população, ou ainda em um conjunto amostra. Conjunto amostra é nada mais do que um subconjunto do conjunto população, e então nós podemos tratar esses dados obtidos previamente, então dados já estabelecidos, já registrados em um determinado experimento, sob determinadas circunstâncias, e então nós podemos calcular a estatística descritiva associado a isso, encontrando os parâmetros associados a esses valores já estabelecidos e obtidos e constatados. Ao passo que no caso da esperança matemática, pois a esperança matemática amplifica ainda mais o conceito de média aritmética e média ponderada, no caso da esperança matemática nós temos a média ponderada de quê? De uma configuração relativa a um determinado espaço amostral com determinados valores, e a cada valor existe uma probabilidade associada, de modo que nós estamos calculando uma média em perspectiva e, portanto, evidente e notoriamente em perspectiva, se tratando então de futuro. Então, trata-se de uma probabilidade de obter aquela tal configuração. E sempre que nós pensarmos em uma probabilidade sobre eventos que poderão ou não ocorrer num relativo futuro, então nós estaremos trabalhando com estatística indutiva ou inferencial, pois podemos induzir resultados, inferir resultados antes que eles efetivamente ocorram. Então, trata-se do universo das probabilidades, da teoria de probabilidade. Ao passo que no caso da teoria de estatística descritiva, nós aplicamos e obtemos parâmetros tais como a média aritmética e a média ponderada, a média geométrica, entre outras médias, sobre valores já obtidos, já realizados, já constatados laboratorialmente ou sob outras circunstâncias. Então, há essa diferença. Se existe perspectiva nas medidas relativas a um determinado espaço amostral, então, se elas estão em perspectiva, então nós trataremos expressamente, diretamente sobre os conceitos de probabilidade. Então isso estará vinculado a uma indução, a uma inferência, e portanto uma estatística inferencial ou indutiva, ao passo que se os resultados já estão plenamente estabelecidos, sem qualquer dúvida sobre a probabilidade de existência ou de ocorrência desses resultados, desses eventos relativos a um conjunto de população ou conjunto amostra, então nós temos efetivamente uma estatística descritiva. Então, ao longo do curso, nós estaremos muito modestamente apresentando, sempre que possível, essas tênues diferenças, sutis diferenças entre estatística descritiva e estatística inferencial ou indutiva. Muito bem, agora vamos fazer aqui a aplicação, ou seja, a proposição de um problema para nós tentarmos resolver e aplicar o conceito aqui definido de esperança matemática. Muito bem, então vamos apresentar um problema propor um problema para aplicação e melhor entendimento desse conceito de esperança matemática.
Então vamos aqui, problema proposto. Muito bem, então vamos seguir a um dos livros de referência do nosso modesto curso este disponibilizado em uma playlist intitulada Probabilidade Estatística, playlist essa disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Então nós vamos usar mais especificamente entre os diversos livros registrados como referência bibliográfica consultada para a elaboração deste modesto curso, nós temos o livro Estatística, intitulado Estatística, de autoria do nobre e excelentíssimo e eminente pesquisador e cientista, grande professor Gonzaga Moretti. Muito bem, então aqui nós temos uma variável aleatória, e essa variável aleatória está associada ao lucro, vamos considerar aqui, ao lucro obtido por produto vendido. Então nós vamos considerar uma determinada empresa e essa empresa apresenta produtos, vende produtos, oferece para os clientes produtos. Então essa variável aleatória nós vamos defini-la como lucro obtido por produto vendido, por cada produto. Então vamos considerar aqui a seguinte tabela. Nós temos X, vamos construir a tabela, probabilidade desse X e X multiplicado pela probabilidade de X. Muito bem. Então nós vamos considerar dois valores aqui, o X subíndice 1, aqui R$1.000, e vamos considerar o segundo valor, aqui x2 igual a menos R$29.000, ou seja, menos R$29.000. Então nós estamos falando da variável lucro obtido por produto vendido. Então existe um lucro x1 de R$1.000 e um lucro x2 de menos R$29.000. Muito provavelmente esse menos indica aqui prejuízo, por assim dizer, na venda do produto vendido. Então nós temos uma probabilidade aqui de 0,97 e essa probabilidade de 0,97 ela é igual a 97%. E nós temos uma outra probabilidade aqui de 0,03 que é igual a 3%. Muito bem. E então, aqui nós podemos calcular com essa tabela, nós podemos complementar a tabela fazendo x1 multiplicado por px1. Então, isso é x1 é igual a 1000 multiplicado por 0,97. E aqui nós temos x2 multiplicado pela probabilidade de x2, isso é igual a menos 29.000 multiplicação usual simples por 0,03. Então vamos tentar aqui calcular. Isso é igual a 970 e esse valor é igual a menos 870. Muito bem, vamos fechar essa tabela aqui. E então, primeiramente, nós vamos calcular uma condição de vínculo axiomática relativa associada à teoria de probabilidades, a saber, o fato de que o somatório em I, variando de 1 até N, da probabilidade de X subíndice I, isso é, probabilidade de X1, mais probabilidade de x2, mais probabilidade de x3, mais probabilidade de x subíndice n, isso deve ser igual a 1, que é igual a 100%. Tal como estabelece a teoria de conjuntos e a teoria de probabilidades. Trata-se de um axioma, onde x1, x2, x3,
x sub índice n são pontos de um determinado espaço amostral. Então, se considerarmos todos os pontos, a soma da probabilidade de cada um dos pontos de um conjunto de todos os pontos do espaço amostral certamente deve ser exata e precisamente 100%. Muito bem, então vamos testar, né? Aqui vamos escrever a probabilidade de x1 mais a probabilidade de x2, e então nós temos aqui um somatório em i variando de 1 até 2. Vamos escrever de outra maneira, melhor organizado. Então nós temos assim, somatório em i variando de 1 até 2, probabilidade de x sub índice i, isso é a probabilidade de x1 mais a probabilidade de x2, isso é igual a 0,97 mais 0,03, então isso é igual a 1,00, isso é igual a 100%. Muito bem, então agora comprovamos o axioma, pois não é possível continuar o desenvolvimento sem antes constatar, verificar a validade deste axioma fundamental da teoria de conjuntos e da teoria de probabilidade. Então agora nós vamos calcular a esperança matemática. Se esse axioma é satisfeito, né, se satisfizermos este axioma previamente, então poderemos após isso calcular a esperança matemática. Então aqui variando o subíndice variando de 1 até 2, x subíndice i, probabilidade de xi. Então isso é x1 probabilidade de x1 mais x2 probabilidade de x2. Então a esperança matemática aqui nós já sabemos, é 100 mil reais multiplicado por 0,97 mais menos 29 mil reais multiplicado por 0,03. Então nós temos como esperança matemática igual a 970 mais menos 870. Então como resultado essa esperança matemática é igual a 100 reais aqui. 100 reais. Então esse é o lucro médio de 100 reais por produto vendido. Vamos escrever, esse é o lucro médio por produto vendido. Então essa é a expectativa, né? Essa é a expectativa. Em caso de ser esta a expectativa, em termos de expectativa, em termos de projeção, nós temos uma estatística, ou seja, uma informação estatística associada à estatística inferencial ou indutiva. Ao passo que, se esses resultados são prévios e nós estamos analisando um espaço amostral, um conjunto população ou um conjunto amostra retirado da respectiva população, sobre resultados já plena e totalmente estabelecidos, então nós estaríamos fazendo uma espécie de estatística descritiva. Muito bem. Então, aqui nós calculamos, resolvemos esse exemplo e essa esperança matemática informa o lucro médio por produto vendido. Então, em caso de perspectiva, aqui falamos sobre probabilidade especificamente, então, em se tratando de probabilidade, trata-se por consequência e por conseguinte, não é? Por quanto admitindo conceitos de probabilidade relativos a essa variável aleatória, então nós temos efetivamente uma estatística inferencial ou indutiva. Muito bem. Muito bem, vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.